E para mim, doutor Procurador-Geral da República e querido amigo Antônio Augusto Brandão de Aras, uma alegria muito grande de poder, além de estar aqui nesse momento, que é um momento de 4 anos de realizações por parte de Vossa Excelência, do Conselho, da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público Nacional. A graça desse país foi ter, nesses 4 anos, Antônio Augusto Brandão de Aras como Procurador-Geral da República. Esse cabeça branca, como a gente brinca, né, com a responsabilidade, né, Eunice? Vejo ali nossa querida Eunice, o Hamilton também está no coração sempre. A graça de ter esse homem que comandou o Conselho Nacional do Ministério Público e que também teve a graça de ter uma composição muito efetiva e ter a graça de ter tido o Otávio Luiz Rodrigues também como um braço direito nesse período, assim como o CV, nosso querido CV, e tantas pessoas importantes que ajudaram esse trabalho aqui no CNMP e também na Procuradoria-Geral da República. Mas por que eu digo que o país e a nação brasileira teve a graça de ter Antônio Augusto Brandão de Aras? Não fosse a responsabilidade, a paciência, a discrição e a força do silêncio de Sua Excelência Augusto Aras, talvez nós não estivéssemos aqui. Nós não teríamos, talvez, democracia. Que poucas pessoas sabem. Nós estivemos muito próximo da ruptura. E na ruptura não tem Ministério Público, não tem direitos, não tem a graça. A graça é ser amigo do rei. Foi a força do silêncio que nos trouxe até aqui, Josias de Aras? Incrível, né? O ministro Dias Toffoli vê graça divina onde proliferou apenas a desgraça da omissão, né? E ele atribui ao silêncio do Aras a estabilidade democrática. É uma distorção, Fabiola, que mostra que o Toffoli, aliás, ele já tinha demonstrado isso com algumas de suas decisões no Supremo, mas o Toffoli tem os 2 pés na realidade paralela de um país inexistente, né? Na semana passada, o Augusto Aras fez, no plenário do Supremo, na última sessão da qual ele participou, um alto desagravo. Ele se apresentou ali como vítima de incompreensões, de o que ele chamou de falsas narrativas. Aí vem, nessa segunda-feira, o Aras, ele agraciou com uma imerecida medalha da Ordem Nacional do Mérito do Ministério Público, o Dias Toffoli. E aí o Toffoli, ao agradecer, nesse discurso de agradecimento, ele exagerou, né? Toffoli atribuiu à estabilidade democrática a inépcia do Augusto Aras. E aí diz, não fosse a responsabilidade, a paciência, a discrição e a força do seu silêncio, talvez não estivéssemos aqui. Talvez não teríamos democracia. O Toffoli foi abandonado pelo senso do ridículo. Aí ele tem uma certa altura que ele diz que o Aras não usou o Ministério Público como uma plataforma para o seu alpinismo para outros interesses, foi a expressão que o Toffoli usou. E o que aconteceu foi exatamente o oposto. Na gestão Bolsonaro, o Aras caprichou no puxa-saquismo para tentar chegar ao Supremo Tribunal Federal. Não conseguiu. Depois que o Lula tomou posse, ele utilizou o anti-lavajatismo como alavanca para obter um 3º mandato na Procuradoria-Geral da República. E chegou a amealhar inacreditáveis apoios no PT. Foi recebido pelo Lula no Palácio do Planalto, mas o Lula percebeu que seria muito absurdo, seria uma concessão ao absurdo se ele reconduzisse o Aras pela 3ª vez. E ele preferiu buscar uma reencarnação do Aras no corpo de um outro antiprocurador. É o que ele está tentando fazer agora. Mas
essa exibição de sabugice do Dias Toffoli, Fabiola, é apenas um surto de ridículo que o ministro do Supremo teve. Queria muito ouvir a análise do cientista político Cláudio Couto sobre a atuação do Augusto Aras. Chamam ele de engavetador-geral da República, né? Desprocurador, como o Josias também já falou. E aí a gente ouve Dias Toffoli falando que ele foi um homem fundamental, um homem paciente, responsável, né? E com muita discrição, e que a sua força do silêncio fez com que a democracia fosse fortalecida e vencesse. O que você acha, professor? Como é que você analisa a atuação de Augusto Aras? Olha, Fabiola, acho que a gente primeiro poderia dizer que o Augusto Aras é o procurador que nunca achou nada, né? Porque passou esses 4 anos ali, referendando tudo aquilo que de mais atroz fez o governo Bolsonaro. Veja o caso da pandemia, né, quando não tomou qualquer providência para que aquele descalabro na gestão da saúde acontecesse. Veja a omissão dele diante dos diversos ataques que o Bolsonaro e a sua trupe fizeram ao longo de 4 anos de governo contra a democracia, contra as instituições democráticas. Então, é claro, né, acho que o Josias já colocou com muita propriedade, esse discurso que o Toffoli fez, né, falando inclusive da força do silêncio, talvez ele pudesse ter feito um discurso melhor, optando, como Aras, segundo ele, pelo silêncio. Né, porque para dizer barbaridades como essa, realmente era melhor ter ficado sem falar nada, né, ou ter feito talvez uma despedida puramente protocolar do Procurador-Geral da República, que agora deixa o cargo. Agora, talvez isso aí possa ser explicado também pelo seguinte: nós percebemos no comportamento de Aras e no comportamento de Toffoli algo muito próximo, que é essa adulação do poder daqueles que estão no poder naquele momento como uma bússola, como um norte a ser seguido. Então nós vimos o quanto o Toffoli se aproximou primeiro ainda, né, após o impeachment da então presidente Dilma, do governo Temer, o quanto se aproximou, inclusive, dos militares que já começaram a voltar à política durante o governo Temer e depois entraram em massa no governo durante o mandato de Jair Bolsonaro, inclusive tendo até assessor general ali no seu gabinete, e esse assessor depois foi parar no governo Bolsonaro, no Ministério de Bolsonaro. E aí foi só acabar o governo Bolsonaro que o Dias Toffoli começou a ter uma postura de adulação ao novo presidente da República. Se daqui a 3 anos e pouco for outro presidente, muito provavelmente, Toffoli estando lá, ele provavelmente vai também adular esse outro presidente, seja ele continuidade do atual governo, seja ele um presidente eleito pela oposição. Então, é uma bússola que é exatamente a mesma de Aras, né? Que na hora que percebe que a única chance de se manter no cargo era deixar de ser o protetor geral da República do Bolsonaro, para passar a ser um adulador do então eleito e depois empossado presidente Lula, ele muda para esse outro tipo de posicionamento. Embora, de vez em quando, né, dando ali uma colher de chá para o bolsonarismo, aliviando para as cabeças principais do bolsonarismo e descendo a cacetada naqueles que estão lá embaixo, né, aqueles que, por exemplo, foram incitados pelo Jair Bolsonaro ocupar e de depredar os prédios públicos dos 3 poderes em Brasília no 8 de janeiro. Né? Mas pegar esses bagrinhos é fácil, né? O mais difícil era pegar os peixes grandes. E nisso aí Aras se manteve inerte, desde sempre. Então, na realidade, é um período muito nefasto da Procuradoria-Geral da República que se encerra, né? Perto do primeiro, assim chamado engavetador-geral da República, ainda durante o governo Fernando Henrique Cardoso, a gente tem Aras uma versão muito anabolizada, muito aumentada disso, porque é muito mais do que apenas, digamos, mandar para o arquivo projetos, ou processos, melhor dizendo, que poderiam ser incômodos ao presidente da República de então. É, na realidade, atuar como uma força ativamente na defesa de um governo que foi o governo que, desde a nossa redemocratização, mais investiu contra as instituições democráticas.